Olá, boa noite. Me chamo Rodrigo, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física Escolar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar o mapa conceitual como atividade final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Eu resolvi apresentar as problemáticas, na ordem em que elas foram apresentadas para a gente nas aulas, Eu trago então entre o rola-bola e a renovação pedagógica, entre o fazer e o ensinar sobre o fazer, aspectos legais da educação física como componente curricular, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas, as inquietações no tratamento do esporte, a educação física escolar e a questão de gênero e um texto sobre a pedagogia do oprimido, que é o texto que a gente trabalhou no capítulo 3. Eu começo falando o nosso mapa, falando sobre entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Eu coloco como central aqui no meu mapa conceitual, inclusive numa cor diferente, eu coloco a atuação docente, tendo em vista que esse conceito ele vai permear todas as outras nossas problemáticas, de uma forma direta ou indireta. Nós teremos que olhar sempre para a nossa atuação docente, sobre a nossa prática pedagógica, como que ela se dá, qual o caminho que estamos percorrendo, quais tipos de problemáticas que nós, enquanto docentes da educação básica, estamos enfrentando, olhando e entendendo o cenário. Então já coloco aqui logo de cara a atuação docente como um ponto central do meu mapa. Seguindo, ainda entre o rola-bola e a renovação pedagógica, o texto traz para a gente duas formas de olhar essa problemática, através das práticas tradicionais e através do trabalho docente. Quando a gente vai olhar através das práticas tradicionais, a gente vai olhar apenas por um olhar do ensino do esporte, o esporte como esporte de rendimento, a aptidão física, É muito ligado ainda ao movimento da educação física às aulas de educação física antes do movimento renovador. E aí tais práticas elas eram pautadas apenas no ensino dos esportes. E aí você tinha um cenário de aula, em que se trabalhava uma educação física totalmente esportivista. Com o outro olhar que o texto nos traz é o abandono do trabalho docente, que fala para a gente, ou desinvestimento pedagógico, é um outro termo que o texto vai trazer para a gente, que nada mais é do que a falta de intervenção do professor nas aulas, com isso causando a valorização dos mais habilidosos, também trazendo para a gente uma questão de o reforço das questões de gênero. Em que sentido? Essas questões de gênero ficam explicitadas para a gente quando o professor não tem uma intervenção efetiva na aula. Geralmente você tinha um cenário de os meninos fazendo alguma atividade relacionada ao gosto, como por exemplo o futebol, e as meninas ao lado de fora da quadra. Então você tem aí as meninas fora da prática da educação física, enquanto os meninos ficam lá praticando uma atividade que eles mesmos decidiram, que eles mesmos quiseram fazer. Então isso é um pouquinho, só um resumo bem simples do que a gente fala da questão do rola-bola e a renovação pedagógica. A segunda problemática da educação física seria o ensinar a fazer e o ensinar sobre fazer, um texto da professora Soraya Darido com alguns colaboradores que vão trazer para a gente a relação da teoria e da prática, como que nós, professores de educação física, estamos olhando para essa relação de teoria e relação da prática, a teoria e a prática. A gente tem no meio do caminho, aqui no mapa eu fiz questão de colocar, a gente tem no meio do caminho o movimento renovador, porque é ele que vai causar esse chacoalhar
dentro da educação física, vai trazer uma nova metodologia, um novo pensamento, uma nova abordagem. E aí esse pensamento que faz com que a gente tenha um novo olhar. E aí, dentro do texto, a gente vai ter um olhar sobre a dimensão procedimental e a dimensão conceitual. Eu achei melhor colocar dessa forma, no texto traz esses dois termos, mas eu acho que é o caminho que a gente tem que percorrer para entender o tamanho dessa problemática e como que a gente vai conduzir essa problemática e solucionar também essa problemática. A gente vai ter aqui, na dimensão procedimental, o ensinar a fazer. O ensinar a fazer traz para a gente apenas essa experiência corporal ou a vivência das práticas corporais. É um olhar mais voltado apenas para a técnica, o movimento propriamente dito daquela modalidade, daquele conteúdo. E aí o professor, neste caso, numa dimensão apenas procedimental, vai utilizar apenas dessas vivências das práticas corporais. E a gente entra com a dimensão conceitual. E aí, como que nós vamos fazer? O que seria a dimensão conceitual? Ensinar sobre o fazer. E aí eu coloquei aqui no nosso mapa conceitual o conhecimento sobre essas práticas corporais, a contextualização sobre essas práticas corporais, sobre as vivências que serão executadas na quadra, e o professor pode fazer essa correlação em sala de aula, com a sua teoria. Porém, a problemática ela traz para a gente uma visão de como a gente está fazendo isso e por que ocasionou essa problemática da gente entender esse meio a meio ali. Será que o professor ele usa muito da dimensão procedimental, ou ele tem usado bastante da dimensão conceitual por alguns fatores? Os autores trazem para a gente, e aí eu coloquei bem aqui em vermelho, como destacando o porquê dessa problemática trazer tantas questões para os professores. E aí, por que ela está linkada juntamente com o movimento renovador? Porque dos entendimentos que os autores trazem para a gente é sobre a questão do desconhecimento ou interpretação equivocada das abordagens renovadoras. As abordagens renovadoras elas vão trazer para a gente uma ideia de contextualização do conteúdo, contextualização com a sociedade, com a contemporaneidade do conteúdo, coisas e ações que acontecem relacionadas ao conteúdo que está sendo dado, mas coisas que acontecem alheios ao conteúdo, ao saber escrito apenas, algumas coisas que aconteçam relacionadas com o conteúdo, mas na sociedade de um modo geral. E aí, como que a gente olhou para essa ideia do movimento renovador, da educação física colocando o saber como saber, nessa busca da equiparação da disciplina da educação física com as demais disciplinas, pelo fato de também ser conceito, de também transmitir conceito. Então, essa questão da interpretação equivocada dessas abordagens renovadoras é um dos grandes motes dessa problemática para a gente pensar e refletir. Menos trabalhos com alunos em sala, esse é um ponto muito importante para a gente entender. Na visão de alguns professores, o fato de poder ter uma aula teórica num ambiente fechado, relativamente mais tranquilo do que um ambiente aberto como a quadra, aberto e imprevisível como a quadra, denota uma ideia de menos trabalho na quadra, menos trabalho com os alunos. Então, justamente esse também seria um dos motes e causadores dessa problemática para a nossa reflexão. E como que a gente pode pensar numa solução para isso, o outro mote também, causado pelo movimento renovador, e que eu falei um pouquinho
quando a gente faz essa interpretação equivocada lá das propostas do movimento renovador, é a tentativa de elevação da disciplina por se tornar conteudista, né? É uma tentativa de equiparação da nossa disciplina, da educação física escolar, com as outras disciplinas, né? Por trazer um conhecimento, o saber propriamente dito, né? O saber enunciado, que a gente já ouve falar nesse termo. E dentro dessa problemática, a gente volta a entender que também está aqui no foco a atuação docente, né? Assim como rola a bola, né? A relação entre a teoria e a prática, o que vai ser ensinado, está nas mãos da atuação docente, de como vai conduzir, de como ele vai entender a sua comunidade escolar, os seus alunos, e como ele vai passar, como ele vai equacionar essa relação teoria e prática. Passando aqui para a nossa segunda problemática apresentada, né, são os aspectos legais da educação física como um componente curricular. E aí, nesse texto, a gente vai dar uma olhada bem grande, assim, se eu pudesse resumir esse texto, né, pudesse trazer assim, de forma bem conceitual, o termo que resumiria esse texto é falando um pouco sobre as dispensas das aulas, né? A gente vai tratar nesse texto sobre a dispensa das aulas, mas com um olhar bem crítico e bem atencioso. E aí o próximo passo aqui do mapa conceitual é sobre a interpretação das leis. A gente vai ter um olhar mais crítico nessa problemática sobre essa questão da interpretação das leis. A gente vai entender, num cenário e num contexto da educação física escolar, as formas às quais os alunos podem ser dispensados das aulas, né, de educação física, mas, de uma maneira geral, a gente vai olhar no âmbito da legalidade da educação física e da legitimidade das leis que regem a educação e que trazem para a educação física uma liberalidade para esses alunos. E aí precisamos entender, né, até que ponto há uma interpretação equivocada dessas leis para essa liberação, até que ponto há uma dualidade dessas leis. A gente parte da interpretação das leis, a gente vem para a LDB de 93/94/96, que é onde a educação física ela passa de uma atividade, né, para um componente curricular obrigatório. E aí a gente tem essa visão da educação física agora como uma disciplina, como conteúdo obrigatório da educação física. Através dessa lei, a LDB ela dá uma abertura para que ela se ajuste às faixas etárias e às condições da população escolar. Ou seja, né, as dispensas das aulas de educação física aqui elas estão atreladas a esse ajuste de faixa etária e condição da população escolar. E nessa LDB, ela traz uma facultatividade nos cursos noturnos, o que também já gera uma legalidade, né, para dispensa das aulas de educação física para alunos nos cursos noturnos, uma vez que a própria disciplina ela já é facultativa nesses cursos, né? Então a gente está tendo aí mais uma questão de privação desses alunos de acesso a esse conteúdo, a essa disciplina. Mais à frente, a gente vai ter uma alteração da LDB através da Lei 10.793 de 2003. E aí, essa atualização, ela vai entrar no assim, o ponto chave dessa atualização da LDB e que o texto traz para a gente é um esclarecimento das facultatividades, né? Através dessa Lei 10.793 é que a gente vai começar a ter, então, aquela listinha de dispensa, né? Maior de 30 anos, maior de pela jornada de trabalho, que tem a prole. E o termo facultativo, né? O termo facultativo nessa lei, ele pode causar e causa
né, na gente que está ali direto no chão da escola, na direção, nas cabeças pensantes da educação, ele causa para a gente uma dualidade ou uma interpretação que a gente pode dizer assim com dois caminhos. Né? O aluno ele vai ser facultativo à aula de educação física ou ele terá a sua facultatividade apenas na parte prática da educação física? Essa é uma das questões e é por isso que eu coloquei aqui no mapa mental, no mapa conceitual, esse círculo aqui para a gente entender que há uma dualidade, é um caminho que vai, que volta e o pensamento realmente está aqui, sem que a gente consiga ter uma definição clara sobre essa questão. Né? O aluno, por conta das questões já levantadas na lei, né, atualizadas na lei, para dispensa, ele está sendo dispensado de ter a educação física, no conceito, ele não precisa ter, ou é somente da parte prática. Ele precisa participar da aula de educação física, da parte de conteúdo, e aí a gente volta na problemática anterior, na relação teoria e prática. Né? A gente pode questionar, se questionar, o texto questiona, e isso da gente entender, o aluno vai participar só da teoria e vai ser facultativo a parte prática, como outras questões também das facultatividades. E por isso eu trago para o final do nosso mapa conceitual o ensino noturno aqui em vermelho, porque é um dos grandes pontos para essa questão. Além da dispensa das aulas, né, dos alunos, seja por atestado médico, por uma incapacidade, né? E aí, vamos pensar também na questão da dispensa das aulas por questões de saúde. Foi uma incapacidade momentânea, o aluno precisou permanecer no hospital, ele está se ausentando da escola como um todo, ou ele vai se ausentar só das aulas de educação física por algum motivo motor, alguma dificuldade momentânea. É uma das questões que a gente vai tratar nessa problemática da educação física. Partindo para a próxima problemática que foi apresentada, a gente vai ver o afastamento, a gente vai versar sobre o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas. E aí a gente vai entrar com uma problematização dos aspectos. Né? Nós vamos ter dois aspectos aí: o afastamento dos alunos ou a indisciplina dos alunos. O afastamento pelo não envolvimento quando estão presentes, ou seja, os alunos estão na escola, mas não participam ativamente das aulas de educação física, ou eles não comparecem no dia da aula. A gente vai ter essas duas formas de afastamento e a problematização desse aspecto de afastamento vão ter esses dois vieses aí. A indisciplina, né? A indisciplina nas aulas de educação física. A gente olha para essa indisciplina na aula de educação física como uma divisão de responsabilidades da família e da escola. E aí fica uma questão, uma reflexão a ser feita sobre essa divisão de responsabilidades. Né? O aluno chega na escola com educação, com o entendimento da disciplina, do respeitar o outro, respeitar a presença do professor, do outro, na presença do professor que está ali. É uma responsabilidade da escola ensinar, é uma responsabilidade da família, já tem que vir de casa. Né? Então essa é uma reflexão e eu acredito muito que a gente consiga traçar algumas formas de solucionar essa problemática da indisciplina nas aulas. A gente vai ver lá embaixo falando um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido e aí a correlação desse texto com esse aspecto da indisciplina. Eu acho que quando Paulo Freire traz a questão do afeto, do diálogo como caminho para a resolução, né, das situações limite que ele traz, eu acredito muito que aqui há uma correlação
desse texto da pedagogia do oprimido, da dialogicidade, que Paulo Freire traz para a gente para ser solucionada essa questão da indisciplina. Quanto à questão, voltando na questão do afastamento, a gente vai entender que mesmo, né, os dois vieses aqui do não envolvimento quando estão presentes ou do não comparecimento no dia, os autores trazem para a gente aqui um sinal de alerta para a reflexão da atuação docente, né, sempre correlacionando com a atuação docente, porque dois motivos, tá? Não quer dizer que seja algo definitivo e decisivo isso, mas uma das questões que pode ser tratada e pode ser o motivo desse afastamento, principalmente pelo não envolvimento quando estão presentes, é a repetição dos conteúdos tratados, né? Os alunos se colocando naquela posição de nossa, não aguento mais fazer voleibol no sexto, no sétimo, oitavo, no nono ano. Né? E aí o professor não apresentar novas perspectivas, novos conteúdos, e aí haver essa repetição sequenciada através dos anos e dos anos, né, da educação básica. A outra parte é o insucesso e a exclusão de uma parte dos alunos. E aqui entra, como eu poderia dizer e colocar uma opinião, entra ainda mais, né, a responsabilidade da atuação docente. Como que a gente está pensando as nossas aulas, como que o profissional está pensando as suas aulas para aqueles alunos que por algum motivo, seja por ausência motora, seja por ausência de uma prática, como por exemplo é a realidade de alguns municípios em que você não tem a educação física nos anos iniciais, nem na educação infantil, e aí o aluno chega lá no segundo segmento, nos anos finais, literalmente com um apagão motor. E agora, recentemente, de uma forma bem contemporânea, a pandemia que afastou milhares e milhares de crianças do ambiente escolar e, obviamente, da participação e do envolvimento nas práticas corporais na educação física. Então, se o professor ele não tem esse carinho, não tem esse olhar para tentar envolver essa criança, esse adolescente, para tentar trazer uma nova perspectiva corporal para esses alunos, não voltar o seu olhar para esses alunos, obviamente, de alguma forma, eles não vão querer participar, se envolver nas aulas de educação física, vai haver esse afastamento natural, mas por um medo da reação, né, dos outros alunos, pela sua falta de habilidade, por não conseguir, por não ter sucesso, por uma questão psicológica de lidar com a frustração, porque não consegue, porque não tem a experiência, e chegar até mesmo a se ausentar, não comparecer nos dias das aulas de educação física, ou, usando aquele termo bem pejorativo, matar a aula de educação física para que não possa participar, tendo em vista a sua sensação de inabilidade para aquela aula. Então, essa problemática traz para a gente essa reflexão, essa crítica da nossa prática docente, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, o que a gente está planejando para transformar esse cenário. Voltando aqui, vamos lá para a nossa próxima problemática da educação física, que trata das inquietações no tratamento do esporte nas aulas de educação física. Essa problemática ela vai trazer, basicamente, uma reflexão sobre o ensino dos esportes. Esse texto e essa problemática foi apresentada para a gente com foco em dois olhares. E aí, mais uma vez, né, e aí é importante a gente entender esse embrincamento, né, das problemáticas, né, da educação física, desse entrelaçamento de todas as problemáticas da educação física apresentadas até aqui e que vão ser apresentadas também até o final desse mapa conceitual, que é
a questão do olhar da educação física, da historicidade da educação física. A gente vai ver aqui que o ensino dos esportes, os autores eles vão fazer um levantamento sobre o modelo esportivista e abordagens renovadoras, né? As abordagens renovadoras e o modelo esportivista. E aí a crítica e o entendimento do ensino dos esportes, ele vai ter esses dois caminhos aqui para a gente entender. Através do modelo esportivista, que é o anterior às abordagens renovadoras, você pode observar que possuem ali palavras-chave, conteúdos hegemônicos e a predominância de modalidade. A princípio parece que nós temos o mesmo caminho, mas não, de forma prática não é. O conteúdo hegemônico vai tratar do esporte enquanto conteúdo hegemônico da educação física. É como pensar o planejamento da educação física apenas com conteúdos de esportes. E aí a gente vai entrar, seguindo o caminho, a gente vai ter duas questões a se pensar, né? Aos propósitos da educação física, e aí os autores trazem para a gente esse questionamento enquanto conteúdo hegemônico. Por que eu vou tratar só de esportes na educação física escolar se eu tenho uma pluralidade de práticas corporais que podem ser apresentadas, que a gente pode dar acesso aos alunos a essas outras práticas corporais, não necessariamente o conteúdo esportes na educação física. E dentro do conteúdo hegemônico esporte tem uma outra crítica e que leva para a gente para um lugar até da professora Soraya Darido, traz para a gente muito essa questão, que é a questão de educação física e equipes escolares, e a gente cai no pensamento esporte da escola ou esporte na escola, né? Aquele pensamento que a professora Soraya Darido trouxe para a gente de maneira muito, muito incisiva sobre essa reflexão, né? Eu tô usando o esporte como meio, né, de transformação, como meio metodológico e pedagógico na minha educação física, dentro das aulas, ou eu estou fazendo das aulas de educação física um treinamento desportivo, né? Um treinamento esportivo, focado na técnica, na separação e na qualificação de inaptos ou aptos, né? Essa parte do treinamento esportivo ainda foi muito questionada também pelo professor Kunz, né? Lá no livro dele, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Então, essas questões aqui estão bem claras para a gente sobre o modelo esportivista do esporte quanto conteúdo hegemônico. Ainda na visão do modelo esportivista, há uma outra questão. Além do esporte ser um conteúdo hegemônico, a gente vai ter a predominância de algumas modalidades do esporte, né? Dentro do meio acadêmico e dentro da educação física como um todo, há muitas discussões em cima do termo que a gente chama de quarteto fantástico, né? Quarteto mágico, né? Que são as modalidades que são aplicadas na escola, lá como futebol, vôlei, handebol e basquete, né? Então, você escolher essa predominância de modalidades ali para poder aplicar nas suas aulas. E dentro da predominância de modalidade, a gente vai observar que os problemas apresentados, né, o porquê do professor, de repente, aplicar apenas essas modalidades do esporte, né? Seja pela demarcação do espaço, e aí é uma questão prática da quadra, do desenho da quadra, como se a gente olhasse a aplicabilidade dessas modalidades em qualquer espaço, porque é como se fosse qualquer quadra de escola, né, da onde seria aplicada a aula de educação física, os desenhos ali da quadra, das linhas formadoras do espaço da quadra, sempre favoreceriam essas modalidades esportivas. O outro lado seria a experiência de vida. A experiência de vida seria o que o professor conhece de fato. Ele se sente mais seguro porque, de alguma forma, por mais que ele não tenha praticado,
tais modalidades, né, ele conhece um pouco mais do que outras modalidades esportivas que poderiam ser apresentadas aos alunos. Então, por isso que eu coloco aqui em vermelho no mapa conceitual como grandes problemas, né, ou motivo aqui desse problema para a gente refletir, para a gente pensar. Mais uma vez, a gente volta todo o nosso mapa conceitual e retorna lá na atuação docente como ponto de partida. O ensino dos esportes através das abordagens renovadoras. A gente vai ter, então, a parte que os autores trazem para a gente, as críticas ao ensino dos esportes, e a gente vai ter o movimento da pedagogia do esporte. Essa crítica ao ensino dos esportes, né, foi até muitas das vezes mal interpretada, né? Quando as abordagens renovadoras elas trazem essa crítica de ensino nos esportes na educação física, ela traz justamente uma crítica apenas à hegemonia do esporte nas aulas. E não necessariamente não uma demonização da aplicação dos esportes nas aulas de educação física. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. A interpretação das abordagens renovadoras que trazem um novo sentido até para o ensino das técnicas esportivas. Inclusive, a gente dá um novo sentido para essas aulas de educação física em que são apresentadas as modalidades esportivas, a gente faz uma contextualização histórico-social, crítica daquela modalidade, aproveita como tema gerador aquela modalidade para trazer uma outra questão, citando o exemplo do futebol. Há recentemente casos de racismo no futebol com um jogador do nosso país, e aí se eu estou lá aplicando a modalidade de futebol e não estou levantando essas questões do racismo e outras questões que podem ser geradas através, questões sociais que podem ser geradas através do esporte, eu não estou ensinando da maneira correta, vamos dizer assim, né? E a questão do rendimento e ludicidade, né? É utilizado até um exemplo de que grandes clubes, grandes equipes profissionais utilizam da ludicidade do jogo, da brincadeira, para aquecimento, para trabalho específico de determinado gesto ou movimento daquela modalidade. Então, a gente encerra aqui o mapa conceitual da parte das críticas ao ensino dos esportes, e dentro das abordagens renovadoras entra o grupo da pedagogia do esporte, que justamente vai entender o esporte enquanto fenômeno sociocultural. A gente tem o apogeu da cultura corporal de movimento, trazendo para a gente todas as questões críticas e agora também pós-críticas da educação física, e justamente nisso a gente finaliza aqui essa pontinha do mapa conceitual com cidadãos críticos, reflexivos e transformadores, justamente na visão do ensino do esporte, não limitada à parte da técnica, mas também trabalhando toda a questão histórico-crítico-social que as modalidades esportivas podem nos trazer. A educação física escolar e a questão de gênero é a próxima problemática da aula. E aí a gente vai ter um texto que basicamente vai olhar para aulas mistas e equidade de gênero. A gente vai olhar para essa problemática, pensando e entendendo o gênero, sexo e orientação sexual. É muito importante entender alguns desses conceitos que são de fato necessários para que a gente possa entender a construção do corpo, ou por que a gente tem que entender essa questão, principalmente da participação das mulheres nas aulas de educação física. Depois desse entendimento, a gente vai ter a ideia de aulas mistas ou separadas, né? Particularmente falando, não cheguei a ver ainda aulas separadas por gênero, não tive essa experiência falando de forma muito particular, não presenciei, não vivenciei,
mas tem relatos de que isso acontecia, de fato, da separação das meninas, dos meninos em turmas, né? Turmas só para meninos, turmas só para as meninas. E dentro dessa questão, a gente vai olhar para as diferenças físicas, que seria, de repente, um dos principais motivos para a separação das aulas, por exemplo, né? E aí a gente perde a questão com essas diferenças físicas, a gente perde a questão do respeito mútuo, da solidariedade. A gente deixa de ter com uma aula separada, a gente deixa de usar as aulas de educação física como ferramenta política, e político não é com pensamento do viés de partidário, mas um pensamento político de desconstrução, né, desconstruções de tabus e regras impostas pela sociedade nas questões de gênero, principalmente na participação das meninas nas aulas de educação física. A gente vai entender essa problemática também com o viés da construção cultural dos corpos, os mecanismos socioculturais. O que isso traz para a nossa compreensão? Que a diferença biológica e sociocultural que foi colocada para o corpo, entre o corpo masculino e o corpo feminino, né? Há uma diferença biológica, a gente não pode negar essa diferença biológica, mas a gente não pode utilizar dessa diferença biológica em detrimento da participação e do crescimento motor, desenvolvimento motor das meninas nas aulas de educação física. Essa diferença ela acaba sendo um pouco mais sociocultural, ela se acentua ainda mais no campo sociocultural, porque é algo que está mais sendo imposto pelo pensamento, né? A incapacidade ou a inabilidade das meninas é imposto mais pelo pensamento, pela crença de uma sociedade, de uma comunidade, na ausência de habilidade das meninas, quando na verdade a gente entende que muitas delas acabam, por essa construção sociocultural, não tendo acesso às aulas de educação física e à prática, não desenvolvem, com isso não conseguem se desenvolver motoramente falando, vamos dizer assim. E o texto traz para a gente uma solução para essa problemática, né? As intervenções didáticas. Mais uma vez, a gente percorre o caminho do nosso mapa conceitual e a gente volta lá no ponto central, que foi o início do nosso mapa, que trata da questão da atuação docente. E aí a intervenção didática está extremamente ligada à intervenção docente. Intervenção que evite a desigualdade de gênero, uma sensibilização, e aí através de ferramentas como rodas de conversas, debates, apresentação de materiais, como por exemplo no ano olímpico a gente pode agora usar desse tema gerador bacana, a participação das meninas, das mulheres nas Olimpíadas, né, fazer uma crítica sobre essa participação, sobre o veto da participação feminina, vivência de situações inclusivas, não só ligadas também à questão de gênero, mas da inclusão de um modo geral, também facilitam e sensibilizam, trazem para o contexto e para a esfera educacional um ambiente mais libertador, mais tranquilo, para que possa ser trabalhado todas as questões da educação física. Partindo para a última, e não menos importante, problemática ou texto, né? Contextualizado, a gente encerra o mapa conceitual trazendo o nosso grande e querido Paulo Freire com os seus conceitos de educação, quando ele fala que enquanto se a educação não for libertadora, o desejo do oprimido é ser opressor, né? Então, a gente já tem um ponto de partida com esse pensamento do nosso querido Paulo Freire e as suas contribuições inúmeras para a educação, de um modo geral, e reconhecidíssimas, né, mundo afora. A gente vai trabalhar na pedagogia do oprimido, a gente trabalhou com o capítulo 3, que fala resumidamente da dialogicidade.
E aí Paulo Freire traz para a gente no capítulo 3 o diálogo como caminho, né? O diálogo do homem, do professor, do homem com o aluno, o diálogo do aluno com o professor, o diálogo do professor com o mundo, o diálogo do aluno com o mundo. Através do diálogo com o caminho, a gente vai olhar 3 pontos importantes. O pensamento crítico para a transformação da realidade. A gente vai olhar a mediatização, que Paulo Freire traz para a gente de uma forma muito explícita. E Paulo Freire vai trazer para a gente o conceito dos temas geradores interligados à situação limite. O pensamento crítico é um conceito que a gente vai entender de uma forma muito mais simples, né? Pensamento crítico para a transformação da realidade. Outro caminho, o diálogo através da mediatização. Mediatização do eu e do outro sendo mediados pelo mundo. Paulo Freire traz para a gente, nesse texto, que a educação e o processo de ensino-aprendizagem se dá eu com o outro comigo, eu e o outro com o mundo. A interação desses 3 personagens, né? O eu e o outro é mediatizado pelo mundo. Paulo Freire traz para a gente também nesse texto a questão dos temas geradores, como que a gente vai olhar a aprendizagem sem interagir e olhar para fatos que acontecem ao nosso redor, né? Para tudo que acontece ao nosso redor. É mais fácil eu pegar o que o homem visualiza, o que o homem interage, a gente pegar as coisas que o mundo traz para a gente de forma mediatizadora e eu gerar isso como um tema, pensando sempre que aquele tema gerador pode trazer para a gente, de alguma forma, alguma situação limite, alguma situação problematizadora, para a gente poder questionar e trabalhar nas nossas aulas de uma maneira geral. Dentro dessa questão dos temas geradores e as situações limite, traz para a gente a relação do homem com o mundo, está intrinsecamente ligado à relação do homem com o mundo. E também fatos concretos. Quando fala fatos concretos, são fatos que acontecem aos olhos, ao nosso redor. Todo esse caminho percorrido no nosso mapa conceitual, na parte da pedagogia do oprimido, e o diálogo é o caminho, Paulo Freire traz para a gente esses conceitos visando a libertação dos homens da condição de oprimido através da educação, através do ensino. E aí a gente finaliza o nosso mapa conceitual trazendo todas as problemáticas e conceitos que foram trabalhadas ao longo dessa disciplina, problemáticas da educação física. Lembrando sempre que o foco, né, e o retorno do nosso mapa conceitual sempre estava com os olhos na atuação docente. Essa foi uma grande reflexão que eu, Rodrigo, posso colocar como destaque de todas essas problemáticas, de tudo que elas puderam contribuir para mim e para os outros professores, acredito eu, que seria na sua atuação docente. Muito obrigado.